Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à alegria da vida eterna. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Sede todos bem-vindos e bem-vindas a esta Casa Santa, morada do Altíssimo entre vós, para que juntos, com fé, esperança e caridade fraterna, possamos celebrar esta Santa Eucaristia do quarto domingo da Páscoa. Hoje a Igreja, Mãe Mestra, antiga, sempre nova, sem ruga, sem mancha, infectível, bela, belíssima, nos dá a graça e nos proporciona este momento de celebrarmos o domingo de Jesus, o bom pastor. E todo aquele que quiser, portanto, exercer o seu pastoril de uma forma digna, séria, serena, verdadeira, límpida, tem que espelhar-se em Jesus, o bom pastor. E tem que ter coragem de morrer pelo rebanho, morrer pela ovelha. E não correr, esfriar, amarelar, quando chegar o perigo que ameaça as ovelhas, que ameaça o rebanho. Quem, afinal de contas, é o bom pastor? Padre. Vejamos. Em primeiro momento, nós queremos dizer o seguinte: nós ainda estamos vivendo este momento bonito da Páscoa, que se estenderá até na proximidade da festa de Pentecostes. Este Círio Pascal, que simboliza Jesus o ressuscitado, luz das nações, que está nos acompanhando até a festa de Pentecostes, será apagado. Daí então, deste momento em diante, cada um de vós, cada um de nós, será, portanto, centelha desta luz do ressuscitado. Isto é, será Círio Pascal no meio do seu rebanho, no meio do povo. O bom pastor é todo aquele que é um bom pai, uma boa mãe, um bom catequista, um bom coordenador de comunidade, pastoral, movimento, grupo, um bom político, um bom diácono, um bom ministro, um bom coroinha, um bom músico. Mas não basta ser bom, porque bom todos nós já nascemos. Tem que chegar à excelência. E a excelência só nos vem quando nós exercemos com serenidade, com seriedade, com responsabilidade a missão que o Senhor confiou, que é cuidar do pequeno grande rebanho que Ele nos confiou. O pai que gera o filho, o educa para o reino e para a igreja, e mantém ele com foco voltado para o reino, este é um bom pastor. O padre que se preocupa com a paróquia, com seu rebanho, e que às vezes precisa acalentá-los, pôr no colo, curar as feridas causadas pelo pecado, pelo mundo, mas que também puxa a orelha quando há necessidade para que a ovelha perceba que as coisas não é do jeito que ela quer, e sim do jeito que Deus quer, e que é capaz de morrer por elas, de dar a vida por elas. Este é bom pastor. É bom pastor aquele professor que não só transmite conhecimento, mas ama, cuida, zela, instrui, não por conta do salário, mas por conta do seu sacerdócio como transmissor de conhecimento, com docilidade, com amor aos seus alunos.
Este é bom pastor. O catequista que senta e, por um determinado momento, começa a se auto-instruir pela Sagrada Escritura, pelos livros fornecidos pela Mãe Igreja, para adquirir conhecimento, para ampliar o seu horizonte, para ser um bom doutrinador, um transmissor da doutrina cristã, com amor, com docilidade, com pontualidade, que pontualidade também é sinal de respeito para com o rebanho, para com o redil. Este é bom pastor. E assim por diante. Porém, contudo, todavia, só iremos exercer o nosso ser bom pastor fitando o nosso olhar para Jesus. Ele sim é o verdadeiro, belo, bom pastor. Foi capaz de entregar a sua vida para que o rebanho não fosse extraviado. Foi capaz de fixar seu corpo no lenho da cruz para que as ovelhas, o rebanho, pudessem ser salvos. Portanto, se o político está de fato comprometido com o bem-estar da população, daquele rebanho que o Senhor lhe confiou, e que não está de forma alguma comprometida para robustecer a sua conta bancária, mas para o bem do povo, que cuida, zela, ama e tem atenção para com aquele povo que o colocou como pastor, como prefeito, como vereador ou como deputado e assim por diante, este é bom pastor. Contrário, é mercenário aquele pai, aquela mãe, aquele catequista, aquele padre, aquele diácono, que não está nem aí para o rebanho, que é um covarde, é um mercenário, está ali por causa de dinheiro, está ali por causa de status, está ali por pura coincidência. E quando aproxima-se do rebanho, da ovelha ou perigo, é o primeiro a dar no pé. É o primeiro a acovardar-se. Tem pai que é assim. Tem mãe que é assim. Tem catequista, coordenador de pastoral, movimento e grupo. E por incrível que pareça, é de partir o coração, mas também tem padre assim. Para não ferir o rebanho, para não educar e doutrinar o rebanho, começa a fazer uma pregação floreada, uma pregação fofinha, água com açúcar, que dá diabetes espiritual, e não robustece as ovelhas, não alimenta as ovelhas, não cuida da alma das ovelhas. É um mercenário, porque não tem compromisso, quer agir corretamente, politicamente correto, e para não ferir a ovelha, ele acaba, portanto, agindo de uma forma mercenária, falando aquilo que quer ouvir a ovelha. Por que o padre diz isto? Porque o nosso século é o século do mimo. Homens velhos, mulheres velhas, padres velhos, ministros velhos, diáconos jovens. Estamos mal habituados, mal acostumados. A prova é que nós dizemos, eu era católico, agora virei protestante, não diz evangélico. Evangélico todos somos, é protestante. Porque eu fui lá por curiosidade, ou um amigo que me convidou para o culto, e eu fui tão bem recebido lá, e me senti tão bem lá. Ei, rebanho, você não vem para o redil, que é a igreja, para se sentir bem. Você vem para se encontrar com o teu Senhor,
o bom pastor. Há tanto tempo fui católico e nunca tinha ouvido o que eu queria ouvir. Eu fui para a igreja quadrangular, a redonda, a quadrada, a universal, a isso, aquilo, outro. E lá eu ouvi tudo que eu queria ouvir e me senti tão bem. Ei, você não vem para a igreja para ouvir o que você quer. Porque se você vem para a igreja para ouvir o que você quer, você vai continuar no teu pecado, na tua miséria, na tua sujeira. Se você vem para a igreja para se sentir bem, com aquela pregação adocicada daquele padre que, com medo de ofender, não disse as verdades, falou muito de ecologia, falou muito de misericórdia, falou muito de amor e não falou que é necessário se converter, criar vergonha e voltar para Deus. Não, a gente não vem para a igreja para ouvir o que a gente quer ouvir. A gente vem para a igreja para ouvir o que Deus quer nos falar. E nem sempre o que Deus quer nos falar coincide com os nossos gostos. Coincide com a nossa vontade, com os nossos desejos. O nosso desejo anda contramão ao Evangelho, contramão à vontade de Deus. E cabe ao sacerdote, aos bispos e aos diáconos, se querem de fato exercer o pastoril de uma maneira séria, com autoridade discreta, lhe ortogada no dia da ordenação, precisa falar a verdade nua e crua. É claro que sem machucar ninguém, mas dizer: filho, ovelha, rebanho, isto está errado. Este comportamento errôneo, esta bebedeira, estas mentiras, estas fofocas, esta divisão dentro da igreja, esta escolha, eu quero o diácono fulano, eu quero o diácono cicrano, padre fulano era melhor, coordenador fulano era melhor. Isto não é de quem é rebanho do Senhor. E cabe ao sacerdote que quer exercer o pastoril de Cristo, impregnado na sua alma pela ordenação, amar, cuidar, zelar, mas falar a verdade. Dizer com toda veemência, com toda caridade, com todo amor: filho, por aí tu vai para o inferno. Filho, por aí tu vai causar divisão. Filho, por aí tu é um amontoado de gente e não igreja. Filho, desta forma você não constrói igreja, você destrói igreja. Filho, por aí é rebeldia, é desobediência, e toda ovelha que se desagarra do rebanho, ela acaba se ferindo, se machucando. Olha lá se não morrer. Filho, ouve a voz do teu pastor. Estava conversando com o padre Luiz Maria estes dias, e a gente ouvia um ou outro os nossos lamentos, de perceber tristemente que o rebanho já não respeita mais o pastor. Que o rebanho agora quer colocar-se no lugar do pastor. Que o rebanho tirou do trono Deus e quer colocar a si próprio no lugar de Deus. Por que a gente conversava isto? Porque no tempo deste pessoal que estão com cinza no cabelo, se respeitava o sacerdote, se respeitava os pastores que Deus colocou à frente da igreja. Agora não mais. Tem gente que se acha acima do bem e do mal e acima do sacerdote. Quer ser mais sábio, mais santo, mais importante, mais altaneiro, etc, etc, etc. Portanto, o que o padre fala não é de se levar em consideração. Já não se tem mais este respeito. No tempo dos mais velhos, e os que estão aqui sabem disso, o sacerdote era visto de uma maneira santa. As pessoas aproximavam com aquela delicadeza, aquele amor, tomava a bênção, abraçava e sentia-se feliz por ter um padre no seu meio. Hoje em dia, se tem padre, tudo bem, se não tem, bem também. A gente só se alegra quando o padre chega, quando é para satisfazer o nosso grupinho.
quando é para celebrar na nossa comunidade. E aí a gente começa a dizer, de novo, não tem um padre, tem um diácono. Será que o padre tem de fato essa importância de ser bom pastor no meio do povo? Então, que explicação se dá certos tratamentos que estão para o padre? Certas linguagens que utilizam para falar com o padre ou do padre. Já tinham se questionado isto? Você respeita o teu padre? Você ama o teu padre? É feliz uma paróquia que tem um padre. É feliz uma família que pode dizer o nosso padre, o nosso pai na fé, o nosso pastor. É assim, assim, assim assado. Porque tem alguém que reza por você. Tem alguém que acorda de madrugada por você, tem alguém que comunga por você, tem alguém que se importa com você, tem alguém que vai ao encontro com você, tem alguém de você, tem alguém que olha por você. E a pergunta é: você se importa com o teu padre? Você ama o seu padre? Você quer bem o seu padre? Você cuida do seu padre? Você respeita o seu padre? Respeito quer dizer longe e perto, porque tem gente que quando chega o padre, benção padre, se derrete todo. E por trás do padre, ó, nós padres aqui e acolá, nós nos reunimos, a gente diz, meu Deus, onde a gente foi se meter? Quantos católicos, quantos cristãos querem ser rebanhados por um sacerdote que o leve para o céu, para a eternidade, que o doutrine, que ensine as verdades do reino? Quantos cristãos querem que os seus sacerdotes, os seus pastores sejam zelosos, amorosos, caritativos e que sejam capazes de morrer por eles? Mas às vezes falta com respeito. Às vezes é matéria de fofoca entre pastoral, movimento, grupo e comunidade. É matéria de colônios. Nós já chegamos até a conclusão que às vezes tem até grupo. De um lado, um que reza para o padre ficar. Do outro lado, para o padre se lascar. Não estranhe, mas existe paróquia péssima desse jeito. Existe rebanho péssimo desse jeito. Não sei aqui, vou descobrir ainda. Porque ainda vou fazer 3 meses aqui no dia 28. Mas já aos poucos eu estou conhecendo, tá? Quem é ovelha do aprisco do Senhor de verdade. Quem está aqui feito carneiro, bode para chiqueiro, né? Você não pode nem chegar perto que ele já quer dar chifrada. Por que você está dizendo isso, padre? Porque hoje nós celebramos Jesus, o bom pastor. O padre tem que ser espelho de Jesus, o bom pastor. Reflexo, aliás, de Jesus, o bom pastor. Mas a boa ovelha, ela precisa, portanto, se inspirar naquelas que estão de fato comprometidas com a salvação de suas almas e deixa Jesus, o bom pastor, cuidar por intermédio daqueles que ele colocou à frente da igreja. Eu concluo a prédica de hoje dizendo: amem vossos professores, amem vossos catequistas, amem vossos pais, que têm esta árdua missão de cuidar do rebanho. Amem os vossos sacerdotes, que deixaram casa, pai, mãe, o seu conforto de casa, o calor familiar, para poder te rebanhar. Ame, respeite, e se porventura fizerem qualquer comentário tendencioso a respeito do teu pastor, do teu padre, corte, porque um membro de uma família que aceita falar mal da sua família nem merece estar naquela família. Tô certo, gente? Tá? Vocês não falaram que vocês estão no meio, né? Tô certo, gente? Pois é. Nós somos uma família. Eu sou o pastor, vós o rebanho. Deve haver amor recíproco. Deve haver cuidado recíproco. Deve haver respeito
recíproco. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim, e do Padre Luiz Maria também. Que Deus nos dê bons, belos pastores, e que faça com que possa guiar o rebanho aos apriscos da glória eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar um pouquinho de silêncio e nos auto-perguntar: eu, como pai, tenho sido um bom, belo, zeloso pastor? Eu, como mãe, como catequista, como coordenador de comunidade, pastorais e movimento, estou buscando glória ou estou buscando proteção para o rebanho que o Senhor me confiou? Eu, como padre, tenho me dado o suficiente ou tenho me dado de forma medíocre para o rebanho que o Senhor me confiou? E eu, como rebanho do aprisco do Senhor, tenho me portado de maneira caritativa, amorosa, obediente, diante daquele que o Senhor colocou à frente da sua casa para cuidar do rebanho? Eu tenho me comportado de maneira serena, bondosa, caridosa, santa, ou eu tenho feito estripulia, sobretudo quando se refere à pessoa daquele que o Senhor colocou como pastor de nossas almas? Eu tenho sido honesto com a minha igreja, eu tenho sido honesto com a minha família, eu tenho sido honesto com os meus pais, eu tenho sido honesto no zelo da minha alma. Se eu hoje morresse e Jesus me viesse ao meu encontro e me perguntasse como foi o teu relacionamento com aquele que foi meu representante, minha imagem no meio de vocês, você teria coragem de olhar nos olhos ou baixaria os olhos envergonhado, dizer: Senhor, desprezei, falei, tirei dos cães e botei nele, humilhei, constrangi, fui frio, calculista, indiferente, sua dor, sua luta e o seu pastoril